Olá, futuros colegas gestores. Eu gostaria de estar mais feliz de estar com vocês no dia de hoje, mas infelizmente não é possível por causa dessa fase que nós estamos vivendo. Porém, eu acho que esses dias têm que nos deixar algumas lições, como por exemplo, é uma fase que nós temos que aproveitar para crescer. Vocês, como alunos, aproveitando esse conteúdo que eu e os outros colegas estamos passando para vocês, aproveitar para desenvolver o vosso conhecimento, para desenvolver habilidades novas e para desenvolver uma atitude positiva perante a vida. A partir daí, vocês vão ter, nesses dias, nesses vídeos que estão sendo gravados, uma série de ferramentas que são produzidas por uma grande instituição, que são produzidas por uma equipe de back-office muito legal, liderada pela professora Luciana, e por outros colegas. E eu que colocamos esse conteúdo para vocês com muito amor, com muita dedicação, e nós gostaríamos imensamente de vê-los passarem por essa fase, crescendo, para chegar lá na frente e serem vencedores. Ok? Vamos ao conteúdo? Pessoal, vamos primeiro falar a respeito de estrutura organizacional. Estrutura organizacional é a forma pela qual as atividades desenvolvidas por uma organização são divididas, organizadas e coordenadas. No enfoque amplo, inclui também a descrição dos aspectos físicos, humanos, financeiros, jurídicos, administrativos e econômicos. Vocês devem lembrar que os 4 recursos que formam as organizações, ou seja, recursos materiais, recursos financeiros, recursos tecnológicos e recursos humanos, se reúnem, são agrupados, porém eles precisam de uma forma que vá dar sentido a tudo isso, uma forma que seja capaz de, reunindo esses 4 níveis de recurso, levar à consecução de objetivos. Por isso, a estrutura organizacional existe. A estrutura organizacional é super importante, porque ela é a forma da organização. Tá ok? Gente, depois de nós vermos a estrutura, é importante que nós tenhamos em mente sempre que existe uma estrutura formal e uma estrutura informal. A estrutura informal é aquela que você pode traduzir como o grupo de pessoas que está ali dentro. Essas pessoas convivem, essas pessoas conversam, essas pessoas interagem, essas pessoas estão agindo. Guarda essa que é boa. O trabalho é a maior referência social que a gente tem. E é essa interação, esse relacionamento responsável pelos laços humanos que acontecem dentro da organização. Tá legal? Guarda isso. Olha, o teu trabalho é tão importante, que depois que você conhece uma pessoa, a primeira coisa que você quer saber é o nome dela. E após o nome, o que você quer saber é o que essa pessoa faz. Faz em termos de trabalho. Ah, eu sou administrador, eu sou estudante, eu sou professor, eu sou médico, sou engenheiro. Então olha como é importante o que a pessoa faz. É a principal referência social que ela tem. E essa referência social é constituída na estrutura informal. Gente, é super importante também a estrutura formal. E o que vem a ser a estrutura formal? É o organograma. É aquele diagrama que vai representar a estrutura organizacional. É aquele organograma, é aquele diagrama que vai representar qual o fluxo de todos esses recursos para a consecução dos objetivos. Vamos ver um pouquinho mais detalhadamente a respeito disso?
Dentro de um organograma nós vamos encontrar três níveis. Três níveis. Quais são? O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. O nível operacional, a base da pirâmide ali, olha, conforme o desenho ali do lado, é onde a coisa acontece de fato. É o manuseio dos objetivos da organização. Ou seja, um core business, ou seja, o negócio principal de qualquer organização, por exemplo, Banco Itaú. Qual é o principal negócio do Banco Itaú? É fazer dinheiro crescer. Então, o pessoal da base é quem está fazendo, quem está operando esse dinheiro de crescer. E não se engane, que hoje existe na base, no nível operacional, gente muito bem remunerada, altamente especializada. Tá bom? Depois você tem o nível tático. Qual é o nível tático? É aquele nível que faz conversar o nível operacional com o nível estratégico. E o nível estratégico, por sua vez, é aquele que constrói os objetivos da organização, é aquele que é o guardião de uma determinada cultura, é aquele que não perde foco na missão, na visão e nos valores da organização. Ok? Em frente. Um outro aspecto super importante dos organogramas ou das estruturas organizacionais é a questão da autoridade. Existe a autoridade formal e a autoridade informal, assim como as estruturas em si, tá? Mas o mais importante é a gente reconhecer que na estrutura formal é onde estão representadas legal, racional e normativadas as relações dentro da organização. O como se dá a autoridade. E na informal é aquela que é conquistada dentro do grupo social. Para ficar mais claro, eu gostaria de dar a definição weberiana para vocês de autoridade. Weber, na sua sociologia, ele diz para a gente que a autoridade é a probabilidade que uma ordem tem de ser atendida. Tá? Então, quando o teu chefe diz para você, fulano, por favor, me faça alguma coisa, você provavelmente vai obedecer. Por que você obedece? Porque está estabelecido, está normatizado que ele é teu chefe. Isso é autoridade formal. A autoridade informal já é um pouquinho diferente. A autoridade informal é aquela que, quando dá uma ordem, essa ordem é atendida por motivos pessoais, por motivos afetivos, por motivos emocionais, porém ela pode ser atendida também. Agora, dentro dessa autoridade, nós identificamos 4 aspectos. 3 estão representados aqui. Vamos começar por baixo. Comunicação. O que é comunicação? Comunicação é uma mensagem que é colocada num veículo e chega até alguém. Esse veículo pode ser a voz, esse veículo pode ser um e-mail, esse veículo pode ser o WhatsApp, pode ser N. Mas a mensagem é o conteúdo daquilo que se quer comunicar. Processos. É aquele conjunto de normas que determinam um fluxo. E delegação. Tá vendo que eu estou coçando a cabeça? Aí eu vou colocar a minha experiência um pouquinho para vocês. Delegação tem tudo a ver com o que há de mais difícil na vida do gestor. Talvez não seja tão difícil assim para alguns, mas que é complicado porque você transfere a sua responsabilidade, você não transfere a sua responsabilidade, você transfere os seus atos para outra pessoa, sem transferir a tua responsabilidade. Deu para entender? Eu sou responsável, mas quem está agindo é outro. Se eu permito isso, eu quero que gente muito boa, gente muito preparada, gente da minha confiança, gente para quem eu entrego o meu nome, para quem eu entrego a minha reputação, para quem eu entrego a minha marca, e esse pessoal vai agir. Legal, né? Quer ver outro detalhe legal que estava faltando? A responsabilidade de cada um. Vamos entender aqui quais são os princípios
que constroem a responsabilidade. Responsabilidade, em primeiro lugar, vamos definir. Responsabilidade é quem eu vou culpar se der errado e quem eu vou parabenizar se dá certo. Esse é o responsável, falando de maneira muito simples, tá? Então, para saber justamente quem eu parabenizo ou quem eu cumprimento, em resumo, quem eu responsabilizo por um determinado processo, por um determinado resultado, por uma determinada ação, eu tenho que seguir esses princípios. Primeiro, o princípio de maior uso. Dentro de uma organização, eu vou determinar responsável por uma determinada tarefa, uma determinada função. Quem vai ter a responsabilidade por ela é quem tem o maior uso. Tá? Eu também posso responsabilizar pelo interesse. Quem tem mais interesse sobre essa ação? Outra forma, outro princípio que existe é a separação do controle. Ora, se eu executo, eu não controlo. O meu controle tem que ser externo ao processo propriamente dito, à função propriamente dito, ao resultado propriamente dito. Se eu quero ter um bom controle, é interessante que ele não ocorra dentro dessa função. Princípio da supressão da concorrência. Não é interessante que duas áreas, que dois departamentos, que dois profissionais concorram dentro da mesma organização? Ah, mas eu conheço o caso do departamento comercial. Tá, pode até existir exceções que só vêm confirmar a regra. Mas em primeiro lugar, existe aquela ideia de time, aquela ideia de equipe que vai transitar. Depois vem o princípio de diferenciação e integração. Ora, se eu tenho diversos departamentos, seções profissionais dentro de uma organização, é interessante que cada um tenha a sua personalidade. Porém, essas personalidades precisam ser complementares e suplementares. As pessoas são diferentes entre si, mas têm que jogar no mesmo time. Princípio de adequação ao uso. A cultura da organização, ou seja, aqueles princípios, aqueles valores, aqueles objetivos que permeiam toda a organização, alinhavam as suas diversas partes. E esse alinhavamento é que vai permitir que, quando olhado isoladamente, todo mundo reconheça cada departamento, cada profissional, cada seção. Porém, é possível ter a visão sistêmica da organização. Nós já vimos nessa mesma disciplina a ideia de visão sistêmica da organização. Ok? Gente, e para completar, eu queria trazer para vocês 3 ideias que servem como estratégia para planejar, implementar e controlar novos métodos administrativos. Vamos considerar métodos administrativos ideias que possam levar a um desempenho superior. Quais são eles? Primeiro, eu preciso ter informação. Vocês já viram aquele quadrinho anterior, onde você tinha dados, informação, conhecimento, sabedoria, em forma de uma pirâmide, não viram? Aquilo ali é bacana para burro. Aquilo serve para tudo na vida. E serve para cá também. Ora, se eu vou trabalhar alguma coisa, se eu vou colocar alguma coisa nova, se eu vou aproveitar alguma ideia dentro da minha organização, eu preciso que ela siga essa lógica. Dado, informação, conhecimento, sabedoria. Fluxograma. Vocês já devem ter visto, e vocês viram pelo nosso e-book, esses símbolozinhos aqui. O retângulo ou quadrado significa atividade, operação, o oval, o início ou o fim de um determinado fluxo, um sentido é determinado por aquelas setinhas, a decisão que vai ser tomada geralmente é representada por um sim ou não, e quando há necessidade de inspeção.
Com isso, você consegue desenhar um processo. Se vocês participaram das apresentações do professor Ricardo, se vocês participaram dos fóruns, dos chats e viram, pegaram o e-book e leram, vocês já são capazes de montar fluxos. E como os fluxos são importantes, gente, é através deles que nós percebemos onde há desperdício, onde nós podemos melhorar, onde nós somos vencedores, qual é o nosso diferencial competitivo, e tudo isso pode nos levar a resultados melhores. E finalmente nós podemos falar de layout. O que significa layout? Layout é a distribuição dos bens materiais, dos recursos materiais. Essa distribuição é feita levando-se em conta os recursos humanos, levando-se em conta a tecnologia, levando-se em conta os recursos financeiros que nós temos disponíveis para atingir os nossos objetivos. Sabe, pessoal, eu gostaria muito de estar em comum contato pessoal com vocês, dentro de uma sala de aula, podendo fazer de uma maneira mais próxima esse momento. Mas é isso que nos é permitido hoje. Porém, no futuro, nós vamos encontrar meios melhores de fazer isso, porque nós vamos aplicar todo esse conhecimento que nós pegamos aqui e jogamos na nossa vida profissional. Vocês são profissionais de nível superior. Eu gostaria que todos vocês reconhecessem que, em primeiro lugar, nós conhecemos os conceitos, porque os conceitos não nos fazem perder o foco. Os conceitos nos guiam por onde nós temos que andar. Os conceitos nos proporcionam até quebrar paradigmas, porque nós sabemos onde esses paradigmas podem ser quebrados. Ok? Pessoal, eu quero vê-los inovando. Eu quero vê-los performando por aí. Eu quero vê-los bem. E eu tenho certeza absoluta que vocês podem. Aproveitem tudo isso que nós estamos colocando à disposição de vocês e vamos em frente. Vamos vencer, porque nosso povo é demais. Nós estamos enfrentando isso aí de uma maneira diferente do resto do mundo. Nós estamos enfrentando isso aí com uma garra que em poucos lugares é visto. Tá? Um beijo no coração de todo mundo e tamo junto.